Márcia, esse número aí dessa pesquisa, sabendo que uma de cada 8 crianças pode apresentar esse sintoma de ansiedade, desenvolvimento de quadros mais leves, até os mais complicados ali, né, dentro dessa patologia. A que se deve isso, Márcia? Olha, a ansiedade é A ansiedade é um sentimento que a gente tem, né? E que ele nos protege também. Ele está relacionado ao medo e à preocupação. Então, é como se cada um de nós tivesse um alarme de carro instalado, sabe? Diante de um perigo, de uma preocupação muito grande, esse alarme é disparado. Em algumas pessoas, e já em algumas crianças, é como se esse alarme tivesse estragado. E ele começa a apitar o tempo inteiro. Não é mais... por exemplo, um carro que passa do lado, que balança... Dispara o carro, o alarme, não é assim? Então, alguém encosta assim leve, dispara o alarme. Então, e na gente, nas crianças, é assim, esse medo toma uma outra proporção, toma uma proporção muito grande. E as preocupações também. A ansiedade tem causas genéticas, ela pode ter herdada dos pais, né? Que pode vir no temperamento da criança e pode se desenvolver ou não. Mas a maior chance é de crianças com famílias ansiosas, elas também vivem num ambiente muito ansioso, um ambiente onde são muito cobradas, onde a família tem um olhar, às vezes, muito rude assim, para o mundo, uma visão muito negativa. Essas causas ambientais aí, são esses fatores aí, muitos gritos, brigas, constantes acusações, isso que gera, né? Também. Esses fatores escassos. Sim, sabe, quando a família, né, é muito preocupada e tem medo de tudo, e hoje em dia não está difícil a gente ter medo de tudo, né? Medo da violência, medo dos assaltos, medo de perder o emprego, enfim. Isso vai sendo passado para a criança no diálogo, no dia a dia, né? No convívio, não precisa ser dito especificamente para ela. E a criança é muito sensível, ela vai absorvendo isso tudo, né? Então é bom assim a gente falar, não é uma questão de caça às bruxas, mas é aquela condição de pensar assim, ó, a responsabilidade é dos pais. Vamos dizer assim? Vamos dizer que uma parte, sim. Porque se existe um componente genético, existe uma predisposição a isso. E existe um fator ambiental, sim. Então é o seguinte, a ansiedade é boa. Ela nos protege, ela nos movimenta. Isso para todo mundo. A questão é quando extrapola, quando começa o alarme a disparar por qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho medo, aí eu começo a ter medo de tudo. E aí já vira um transtorno de ansiedade. Por exemplo, seu marido te deu um colar de brilhantes. Aí ele fala, eu gostaria que você usasse. Lógico, você vai querer usar com toda a alegria do mundo. Mas ele vai só que vocês vão passar pela Praça 7 à noite a pé. Não é. Aquele medo que te faz, não, vou tirar, não é só pelo valor monetário, é pela violência, é por todo o conjunto. Aquilo ali é bom porque te tira, te impede de cometer uma imprudência. Sim. Agora, não posso nem tirar, nós temos que colocar no banco porque não dá nem para ficar em casa, porque a gente não pode. Não, também, aí já extrapolou, é patológico. Né? Então, e aí quando vira patológico, quando vira um transtorno, aí a gente tem que procurar um tratamento, sabe? Existem muitos transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade de separação, quando a criança não consegue ficar longe dos pais em momento algum, ela tem dificuldade de ir para a escola, ela tem dificuldade de ficar com qualquer pessoa. Essa ansiedade da criança, ela também pode se revelar, talvez, na obesidade? Que às vezes come demais, vai suprindo aquilo ali por comer, aquela compulsão. Pode se revelar também em uma parte nisso? Ela fica muito ansiosa e come, né? Acredito que sim, cada criança desenvolve um mecanismo. Mas a ansiedade em si, ela desenvolve questões fisiológicas no nosso corpo. É como se fosse assim, olha, existe um perigo iminente. Existe um medo que eu tenho, então o meu corpo me prepara para lutar ou fugir. Então aí eu começo a ter taquicardia, eu posso ter boca seca,
náusea, sudorese, tremedeira. Questões intestinais. Questões intestinais, porque o meu cérebro produz muita adrenalina e cortisol. Você vai lutar ou você vai fugir, então ele prepara o seu corpo para isso. Só que aí, como a gente conversou que o alarme está disparado no momento errado, as crianças às vezes não conseguem entender o que acontece. Os pais às vezes não conseguem entender qual foi o gatilho que foi acionado, que ela começou a sentir tudo isso. Tem crianças que às vezes relutam em dormir, aí dormem um pouco e já acordam assim, nervosas, com taquicardia e com medo, e às vezes até do que sonhou, sabe? Por isso, tem muitos transtornos, como eu já ia comentar, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que às vezes a gente não sabe nem o motivo. Uma causa específica. Uma causa específica. Tem as fobias, né? As pessoas que têm pânico de alguma situação. Então, Márcia, vamos conversar com o pessoal de casa, pensando que a gente pode dar algumas dicas para eles. Sim. E eu gostaria que você então comentasse as suas dicas para o pessoal de casa. A primeira delas é essa que segue aí na sua tela, que é acolher as dificuldades dos filhos. É aquele olhar sensível, é o tato, é o contato, é a pele, é o olho no olho, que os pais têm que ter com as crianças, não é? Sim. Quando a criança chega com muito medo, com muito pânico, é importante você acolher. Acolher não significa dar uma justificativa além da conta, sabe? Proteger demais a criança. Mas é importante saber que para o nosso cérebro não existe diferença do medo real e do medo imaginário. O que eu penso, eu já começo a funcionar em cima disso. Então, esse olhar acolhedor é nesse sentido de que, olha, eu entendo o que você está sentindo e você vai passar por isso. Nós vamos passar por isso juntos. Estou aqui, pode contar comigo, eu te ajudo, sabe? É nesse sentido de estar sempre ao lado. Então, é importante observar, porque isso aí tem vários desdobramentos. Porque, às vezes, até a causa pode ser um dos pais ou um dos cuidadores, não é? Então, tem que ficar atento e também olhar com todo esse critério para a vida ali da criança e as suas queixas, né? Sim. Que às vezes tende a proteger o outro, tende a querer dar razão ao outro e esquece até mesmo da forma de ajudar o filho, né? Ou a criança. Esquece. O professor tem que lidar com isso o tempo todo. Muita propriedade, né? E ao tempo todo, né? E com muitos ao mesmo tempo, né? E às vezes tem professores muito sensíveis que querem dar muita atenção para esse aluno que está passando por dificuldade e aí todos os outros começam a sinalizar dificuldades também. Então esse é um manejo importante, sabe? De você acolher, mas não proteger demais, nem dar atenção demais nesse momento. Né? Sim. Porque nem tudo também vai ser dele, se for o caso. Sim. Tem que, de fato, talvez encaminhar ou chamar, né? Por exemplo, chamar os pais, e dar atenção em outros momentos, sabe? O toque, um bilhetinho de que eu confio em você, acredito em você, tudo vai dar certo. Estar por perto, sem querer também abraçar demais e proteger demais a dificuldade da criança, né? Sabe? Sim. A próxima dica aí da... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.